Boa noite, companheiros e companheiras. Esse é o seu resumo do dia, programa de número 799, de 9/8/2021. Título do programa: Escalada golpista, militares pressionam Câmara e direita idolatra TSE. Ou seja, a situação está ficando cada dia mais complicada. E para me ajudar nesse programa, eu tenho o meu nobre amigo lá de João Pessoa, que fica aproximadamente 650 quilômetros de Juazeiro do Norte, o meu camarada Camilo. Boa noite, Camilo. Boa noite, companheiro. Tudo tranquilo? Vamos para mais um resumo do dia? Beleza, bora lá. Continuidade do golpe ameaça melhora de resultados olímpicos em 2024. Aí vocês podem perguntar, mas o que é isso? O Brasil não está indo tão bem nas medalhas, ganhou 7, etc. Mas vem aqui uma noticiazinha meio complicada, inclusive é do próprio Jornal Globo. O Brasil sai de Tóquio com um número de recorde de pódios, 7 ouros, inclusive, se não me engano, 4 são do Nordeste, me perdoem a chatice, 6 prata, 8 bronze. Aí a pergunta, qual a perspectiva para o futuro? Os incentivos que marcam o ciclo de 2016 diminuíram para esta edição. E a perspectiva é ainda pior para Paris em 2024. A extinção do Ministério do Esporte em 2019 ainda não fez o grande estrago. Avalia Ana Moser, ex-jogadora de vôlei, que atual é diretora da ONG Atletas pelo Brasil. Diz ela, não dá para construir uma nação esportiva pensando apenas na ponta enquanto não melhora a base. Não teremos resultado, conclui. Você pode comentar alguma coisa disso, meu camarada? Bom, companheiro, o que a gente tem claro? Esses atletas atuais, eles foram captados, foram formados, treinados nos governos do PT, né? Nos governos anteriores. E a gente teve esse resultado agora. Só que nesse período de golpe, não está tendo esse investimento, não está tendo essa captação de atletas. Quer dizer, a gente vai ter uma fase, um período sem atletas, vai ter uma interrupção na continuidade dos atletas. Uma geração de atletas não vai ter, em consequência do golpe, em consequência dos cortes de investimentos nessa área. É tanto que acabaram com o Ministério. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Daqui a uns anos a gente vai sentir isso de forma muito visível. Bom, eu queria dar para o nosso pessoal, que já está no chat há bastante. Eu vi aqui de relance, olhando logo cedo, vi a Cecília Maria, a nossa companheira Renata Diniz, que é companheira de sempre, Clenilza Panato, Rosângela Barbosa de Oliveira, Santos, Deise Navarro, Matos, ou seja, sou eu, Leonardo Costa, Bruno S., não sei se é Bruno Espírito Santo, ou seja, todas essas pessoas estão aqui recebendo a notícia na íntegra, aquela notícia que só o COTV dá. A nossa Carlinha da Inglaterra está por aqui também, Rodrigo Silva. Boa noite, meus camaradas. Bom, continuando a nossa pauta, nós temos ainda aí mais... Nós temos um bloco vermelho, gente, chamado pela CUT, chamado para o dia 18 de agosto. Nós sabemos que os trabalhadores, os servidores públicos, todos eles estão com a corda no pescoço e, infelizmente, a gente está vendo muitas organizações não estão preocupadas com a situação do dia 18. Por que não estão preocupadas? Porque
eles não querem mobilizar, eles querem mobilizar para o dia 7 de setembro. E a nossa luta é para o dia 18 de agosto. 18 é um dia de luta chamado pela CUT, o Bloco Vermelho, ou seja, companheiro Camilo, me dá uma luz aí. O que está acontecendo? Será que esse pessoal não está preocupado com os servidores públicos? Companheiro, o que a gente tem aqui, o problema é um pouco mais sério. O que acontece é, uma parte das forças que estão chamando o movimento, quer dizer, uma parte da esquerda, está seguindo uma política que não é da esquerda. Está seguindo uma política que vem do PSDB, do Dória. Essa que é a realidade. O que já foi feito antes, por exemplo, marcar um ato para mais de 30 dias depois chamar um ato de última hora só para atender um capricho da CPI, e agora essa última, de marcar um ato com 43 dias de diferença, quer dizer que essa parte da direção não quer fazer o movimento. Essa que é a realidade. Esses setores, eles estão numa política que não é a política da população. Eles estão numa política de atrelar a mobilização aos interesses da burguesia. A sorte é que a CUT e outros setores de esquerda que estão mais ligados à população, porque a gente tem que ter claro o seguinte: houve 4 atos, não porque o PCO determinou, porque o PT mandou, porque a CUT mandou. Houve 4 atos porque a população necessita se manifestar. A população brasileira está sofrendo e ela precisa lutar por isso. Foi por isso que houveram os atos. E, assim, pressionado por essa necessidade, a CUT, junto com o PCO, foram lá e chamaram esse ato do dia 18. A CUT tinha chamado uma greve por dia e o PCO falou, o representante do PCO que estava na reunião falou: olha, se já tem a greve na CUT, se vai ter uma mobilização nacional, se já vão ter 12 milhões de servidores envolvidos nisso, então vamos chamar o ato e vamos aglutinar, que é o certo. Vamos chamar a população, juntar a população com os trabalhadores, que é a política correta. E, assim, infelizmente, o que a gente vê é ou a população ou a esquerda luta por isso, ou a esquerda se opõe contra essa política e faz o Bloco Vermelho crescer, ou então a gente não vai ter outra saída. O último ato de São Paulo demonstrou bem isso, demonstrou bem esse conflito político que há. Havia basicamente 2 blocos. Havia o Bloco Vermelho, PCO, CUT e PT, que estavam lutando, que cresceu, que estava se desenvolvendo, que fez o ato, que era o ato em si na Paulista. E havia o outro bloco chamado democrático, que não tinha nada de democrático, que tinha DEM, PSDB, tinha toda a direita e o PCdoB junto. Esse bloco, ele não estava com a população. Esse bloco era a política do João Dória. Era a tentativa do João Dória de tentar tomar a frente da mobilização para fazer campanha para a eleição de 2022. Só que ficou claro também nesse ato lá em São Paulo que o Bloco Vermelho cresceu e o Bloco Democrático foi um fiasco. Mesmo com o João Dória tendo o aparato do maior estado do país, o segundo maior aparato do país, só perto do aparato federal, mesmo com toda a direita estando junta, mesmo com uma parte da esquerda estando capitulando e estando lá, o Bloco Democrático foi um fiasco. Tinha o quê? 300 pessoas desanimadas, fazendo um discurso de verde e amarelo muito ruim, muito xoxo, algo assim, de longe, vergonhoso. Então, companheiros, é a hora de lutar, é a hora de chamar a população para cima, é a hora dos companheiros que estão, os servidores, aderirem a essa luta, os trabalhadores lutar. Hoje, a situação dos Correios, por exemplo, só há uma saída, é lutar, é participar dessa manifestação, é ter uma progressão política, é ter uma política de sair às ruas, de ocupar as fábricas, de ocupar as unidades de trabalho. Os Correios hoje é essa situação. Ou os Correios faz greve, sai com as outras categorias e ocupa suas unidades de trabalho, ou então os Correios vão ser privatizados. E em máximo 2 anos, você vai ter uma categoria de 130 mil trabalhadores totalmente dizimada.
Essa é que é a realidade nossa. Bom, companheiros, quem quer os meios. Hoje, para fazer o movimento, para fazer faixa, boletim, cartaz e fazer tudo o que é preciso para mobilizar a população, é preciso dinheiro. É preciso financiar isso aí, ter os meios de financiar. E assim, companheiros, a única forma de financiar esse movimento e ter uma política independente, quer dizer, ter uma política que atenda os interesses dos trabalhadores, é se os próprios trabalhadores financiarem isso. Se a burguesia financia, ela vai querer mandar depois. Isso é uma coisa que acontece muito hoje com os identitários, por exemplo. A burguesia vai lá e financia e eles dizem qual é a política que vai ter. Para ter uma política independente e realmente defender os trabalhadores, nós do PCO, os companheiros que estão na luta, os comitês de luta, os companheiros da esquerda do Bloco Vermelho, fazem a chamada Ação entre Amigos, que é uma rifa. É uma rifa com vários prêmios que corre pela Loteria Federal e que serve para financiar toda essa campanha que a gente está fazendo, toda essa mobilização. É com o dinheiro dessa rifa que a gente tira os milhares de boletins, é com o dinheiro dessa rifa que a gente tira o material para distribuir, é com o dinheiro dessa rifa que a gente faz o movimento acontecer. E é assim que a gente luta, é assim que a gente consegue os meios de lutar. É assim que a gente tem a forma para organizar os trabalhadores, para se preparar e lutar, defender os trabalhadores contra a burguesia. Beleza, meu? Bora comprar rifa, que a rifa é importante. Bom, gente, Bolsonaro entrega nesta segunda, MP do Auxílio Brasil Nova Família. O valor do definitivo será no fim do ano. Imagina vocês, o cara nem sabe quanto é que vai tá chutando aí, vai ser 300, vai ser 400 reais. Ora, se no auxílio emergencial o cara deu 150 reais, tu acha que ele vai dar 400 reais no Bolsa Família? Eu não acredito, mas vamos ver. Você acredita, Camila? Olha, qualquer coisa abaixo de um salário mínimo é inaceitável. E quando eu falo salário mínimo, não é o salário mínimo que tem hoje, não, que não mal dá para pagar a moradia, o aluguel. É um salário mínimo que atenda às reais condições de vida da população. Se a população precisa, se os trabalhadores precisam, é a obrigação do governo atender isso. O benefício tem que ser claro. A lei é clara, na verdade. O salário mínimo é o mínimo que tem que ser dado.
Assim, é irracional, é inconcebível a gente ter uma bonificação, uma bonificação menor, inferior ao que é o salário mínimo. Assim, o nome já diz, salário mínimo. É o mínimo para manter uma família. É ridículo, é inaceitável que o governo vá lá e imponha essas condições a uma família. Quer dizer, imponha a uma família viver em condições degradantes, imponha a uma família passar fome. Porque 200, 300, 400 reais, 600 reais impor uma família a passar fome. Essa que é a realidade. Imagine se essa família paga aluguel, tem outra despesa, tem despesas médicas, etc. É humanamente impossível que ela tenha condições de sobreviver com 300 reais, com 400 reais, ou 600, seja lá com qual valor que for aprovado. Mesmo que seja um salário mínimo, não vai dar para essa família, ela tendo que pagar aluguel, tendo que pagar no mínimo 300 reais de aluguel da sua residência e outras despesas. É complicado, infelizmente é uma situação hiper complicada. A gente teve uma notícia séria, que virou moda agora, do pessoal revistar o criatura que está no supermercado, única e exclusivamente porque ele não. Companheiros, o que a gente vê aqui é uma questão de classe. Você tem um indivíduo negro que só transitou em um estabelecimento e por isso foi coagido, foi humilhado, e despira o indivíduo. Quer dizer, é inconcebível o negócio. Você não sabe em que mundo está, entendeu? É algo assim surreal. E a questão é clara, é uma questão de classe. Era um senhor, um idoso, um idoso negro, e assim, esse é o tratamento que as milícias particulares, que são as seguranças particulares, dão à população negra, à população pobre. É justamente isso. Não é, eu lembro, esse caso só me faz lembrar do caso do Carrefour, em que o rapaz lá foi assassinado. E, assim, me falha a memória, mas se você procurar, eu garanto que vai ter, no mínimo, uma dezena de casos de assassinato, de espancamento, de agressões, das mais variadas, à população pobre negra. Sem esquecer do caso do atacarejo na Bahia, né? Foi também muito complicado, foi dolorido também, foi bem parecido. Os três casos são bem parecidos. Na realidade, são muitos, é porque não aparecem todo dia no noticiário. Mas, infelizmente, são muitos essas situações que são revoltantes para nós, trabalhadores. Mas a gente tem uma notícia aqui que ela é meio complicada, gente. Sim, a média móvel de mortes da Covid, nós temos hoje um total de 563 mil mortos. Agora, a gente pergunta, tem 21% de pessoas vacinadas, mas segundo a manchete do jornal burguês, ele diz o seguinte, tem uma pessoa para cada... tem uma para cada 5 vacinados.
Olha, companheiro, a primeira coisa que transparece é que não é sério, entendeu? Eles colocam mais de 50% da população recebeu a primeira dose de imunizantes. Tudo bem. Em 7 meses, isso é muito pouco. Isso é nada. Se a gente tivesse comprado vacina com a estrutura do SUS, a gente já teria feito isso há muito tempo. Aí eles ressaltam 20%, um em cada 5 pessoas, 21%, foi imunizado, totalmente imunizado, que recebeu uma dose daquela vacina única ou recebeu uma dose duas doses das outras vacinas. O que acontece, companheiro, é que isso é nada. Um vírus como a rubéola, se não estou enganado, é 95% da população que tem que ser imunizada para ter imunidade de rebanho, quer dizer, para parar o vírus. Se nós estamos, após 7 meses de vacinação, após 1 ano e meio de pandemia, estamos apenas com 7 meses de vacinação e ainda estamos com 20% apenas vacinados, quer dizer, a gente não saiu do lugar. O vírus continua a transitar livremente na população brasileira. Essa que é a realidade. Nós estamos expostos ao vírus sem nenhuma proteção. Quer dizer, o governo federal, que faz tanta campanha depois e só comprou vacina depois do ato do dia 29 de maio, e os governos estaduais, inclusive o Dória, que se colocou como João Vacinador, não estão fazendo nada. Aqui em minha cidade, João Pessoa, o que eu mais vejo é propaganda. Hoje foi mais 24, ou foi mais 25, a idade da população que foi vacinada. Mas vacinada com uma dose. É nada. Depois de 1 ano e meio de pandemia, depois a gente segue sem vacinação, sem controle e sem ter o atendimento das condições de vida da população. O número de mortes ainda é absurdo. Se comemora porque a média morte baixou. Sim, baixou. Você vacinou uma parte dos idosos, diminuiu a quantidade de mortes. Mas, assim, ainda é um número inaceitável. Se a gente comparar com a China, os números do Brasil são, assim, é absurdo. E a gente está falando de 2 BRICS, de 2 países atrasados que têm condições muito parecidas. Mas a forma que foi tratada a pandemia, e olha que o governo da China não relata essas coisas isso, mas a forma que foi tratada a pandemia foi diferente. E o resultado foi diferente. Infelizmente, assim, a nossa realidade é muito ruim. Beleza, meu camarada. E ainda tem a questão da variante Delta, que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas sabem o que é a variante Delta. E aqui a gente tem uma notícia que diz o seguinte: a variante Delta ameaça suposta recuperação. Aliás, é uma pergunta. A variante Delta ameaça suposta recuperação econômica? Eu acredito que não é só a variante Delta, vai vir outras variantes. Mas a variante Delta ela tem um problema sério em relação à Covid comum, que é o seguinte: a Covid comum ela infecta 3 pessoas. A variante Delta ela infecta 7 pessoas. Ou seja, com essa situação, os 20% que a gente tinha, ou 20 ou 21, ou seja lá quanto que for, não vai dar 15% nessa história toda. E aí o aumento vai ser tão grande que nós não vamos ter condições de domar essa situação de pandemia que acontece no nosso país. E aí, você acha que pode acontecer uma recuperação econômica, camarada? Companheiro, mesmo antes da pandemia, já era difícil uma recuperação econômica, já não tinha as condições indicando para isso. Imagina após essa pandemia. E depois, após a situação que a pandemia está sendo tratada aqui, entendeu?
O que a gente tem, assim, é uma recessão gigantesca pela frente. Esse é o cenário que tá posto para nós. Não é um cenário de recuperação, não é um cenário agradável. Inclusive, isso aí diz que a tendência é luta de classes, acirrar, e a gente vai ter muito movimento pela frente. Essa aqui é a nossa realidade. Relógio que ela está explodindo, digamos assim, devastadoramente lá no Afeganistão, que é o Talibã. E o Talibã. Olha, companheiro, é interessante que essa semana um representante do Talibã foi recebido pela China. E foi uma coisa assim, muito comentada, porque foi um representante oficial sendo recebido como representante do país, né, um país de tamanho considerável, que é a China. O que acontece, companheiro, é que os Estados Unidos destruiu o lugar. Destruiu a economia, destruiu tudo, foi lá para saquear, saqueou, gerou uma crise e agora a força que se colocou um pouco, que inicialmente foi promovida pelos Estados Unidos, mas se colocou um pouco contra a agressão norte-americana, ganhou espaço. Né? Na política não tem espaço vazio. Quando a esquerda capitulou, quando até o Partido Comunista lá capitulou frente à opressão imperialista, quer dizer, frente à iniciativa dos Estados Unidos, o Talibã foi lá e se colocou o contrário. E por isso ele está lá e resistiu e tem um apoio de parte da população. Vamos ser honestos, a população que está sendo subjugada pelos Estados Unidos. Escambau, vai ter soldado, vai ter um. Ou seja, ameaçou de maneira. O, como é que chama? O exército, todos eles estão contra os trabalhadores. E aí eu pergunto para ti, será que o Bolsonaro vai fazer isso mesmo? Isso aí, companheiro, é bem claro. O Bolsonaro
Ele, embora se coloque como nacionalista, ele não tem nada de nacionalista. Ele é uma direita, um radical Nutella. Ele se coloca como nacionalista, como isso, como aquilo, mas ele não vai de nada contra a política da burguesia. Ele só está querendo garantir mais um privilégio dele. Por quê? A gente está num cenário hoje que o imperialismo ainda não decidiu se vai colocar um João Dória, uma terceira via, ou se vai arrochar com algo mais ditatorial, outro mandato de Bolsonaro. Na verdade, assim, o imperialismo está jogando as duas cartas. Ele está tentando fazer para ver o que vai conseguir fazer. Ele está tentando impor a terceira via do João Dória, a terceira via do PSDB, e se não conseguir impor a terceira via, vai tentar jogar também com o Bolsonaro. Mas, assim, a preferência do imperialismo é clara. Ele prefere um João Dória porque o João Dória não tem voto. O João Dória não tem apoio popular, não tem base social. É muito mais fácil para o imperialismo dizer João Dória faz isso ou aquilo, do que para o imperialismo chegar no Bolsonaro e dizer você vai ter essa política agora ou aquela outra. Porque Bolsonaro, com todo o problema, ele tem uma base social. Ele tem mais voto do que todo o resto da direita. E é por isso que ele tem O que você quer dizer? O que, companheiro? Não, pode falar, continua. Pronto. Aí, por isso, justamente porque ele tem... O que você quer dizer, na verdade, é que... O que eu quero dizer ele está fazendo o seguinte, ele está... quem chora mais, ganha mais. Ele está chorando para ganhar mais. Essa que é a realidade. O cenário é indefinido, ele não quer romper com a burguesia, ele não quer romper com o imperialismo, ele só está chorando para ganhar mais. E, assim, é um radicalismo Nutella. Não é um radicalismo de princípio, não é um radicalismo real. Por exemplo, a questão do voto da urna. Votação no Brasil sempre foi fraudada. A votação que o Bolsonaro ganhou foi fraudada. E, assim, a urna eletrônica é uma coisa, assim, absurda. Inclusive, era ponto passivo entre a esquerda, anteriormente. Se você pegar aí há 10 anos atrás, você vai encontrar matéria do PT, do PSTU, de todos os grupos da esquerda contrários à urna eletrônica. Porque ela não permite uma auditoria física, uma auditoria real. E ela limita o controle a um nível muito específico, muito profissional. Quando deveria ser o contrário, quando deveria ser qualquer leigo, uma posição democrática seria qualquer leigo, qualquer pessoa, independente do seu nível técnico, teria que ter condições de auditar, de acompanhar, de ver que a lisura daquela eleição é real. Por isso que a esquerda era contrária à urna eletrônica. Bolsonaro, ele se colocou contrário à urna eletrônica antes, se coloca agora por um motivo. A urna eletrônica, ela centraliza a fraude. Antes, cada pessoa, cada curral eleitoral, o responsável pelo curral ia lá e organizava a fraude. E fazia a fraude miúda, e cada curral era onde acontecia a fraude, onde desenrolava o trâmite. Hoje, a fraude ocorre na instância maior. Quer dizer, a fraude vai ocorrer nos TREs, no TSE. Porque essa é a realidade. O hardware da urna eleitoral não é aberto. A gente não sabe realmente o que tem lá. Ele disse que não tem Wi-Fi, sim, mas pode fazer transmissão até por rede elétrica. A gente não sabe qual é o hardware. E o software, que é mais importante, também não é aberto. Os representantes de partido e de algumas entidades têm um acesso muito limitado por um tempo de período muito curto, que não dá para auditar nada. Você não sabe o que é disseminado na urna. Quer dizer,
É uma fraude total. Os níveis de auditoria que são colocados não são reais. E, assim, mesmo que fosse melhor organizado, que fosse aprimorado o projeto, ainda teria o problema que eleição tem que ser um processo que qualquer pessoa, por mais leiga que seja, consiga acompanhar. Que qualquer pessoa, por mais leiga que seja, consiga dizer, houve lisura. E não há. Essa é a realidade. Você vê, por exemplo, na Argentina, eles têm uma urna que é muito superior à nossa. Ela, além de... Ela é eletrônica, beleza. Mas ela imprime o voto, a pessoa olha se o voto, compara e coloca em outra urna. E um voto não entra em outra urna. A urna se rastreia, entendeu? Se você pegar de uma urna e colocar em outra, ou então se não for daquela série, dá problema. Só que mesmo assim, uma pessoa leiga não tem como acompanhar esse processo. E isso é um problema. Isso aí é antidemocrático. Porque democracia seria justamente isso. Ter o poder na mão das pessoas. Quando você torna essa urna muito especial, muito específica, muito profissional, e coloca todo o processo, todo o poder na mão do TSE e de alguns poucos profissionais, isso se torna extremamente antidemocrático. Por isso que a gente é contrário a essa urna. E, assim, a posição do Bolsonaro não é essa. A posição do Bolsonaro ele questiona alguns pontos, ele faz um misto, ele quer um voto semi-auditável, porque ele quer questionar alguns pontos que são contrários a eles, alguns lugares que são contrários a eles, e quer fazer a fraude dele normal, que ele sempre fez, como foi noticiado que ele fazia antes com o voto impresso. E como ele fez com o voto eletrônico. Porque, assim, vamos ter clareza. 2018 foi uma fraude. Bolsonaro não teria sido eleito sem fraude. O problema foi, a burguesia se viu na seguinte situação. A terceira via, o candidato principal dela estava fora do páreo. Tinha um candidato da esquerda, ruim, mas era da esquerda, e tinha Bolsonaro. Entre um e outro, ela preferiu fraudar para o Bolsonaro. Essa é a realidade. A gente tem que ter isso bem claro. Todas as eleições do Brasil, sem exceção, houveram fraudes. Aqui, assim, é uma tradição nacional isso. É só você olhar o resultado da Dilma, por exemplo. Como é que a Dilma sai do primeiro local para senadora, a eleição para senadora, e perde para uma pessoa secundária qualquer? Olha só, a gente está falando, não é só da Dilma, a gente está falando do Lula, do PT, que tem 30% do eleitorado fechado com ele em todas as situações visíveis colocadas. Quer dizer, essa eleição, ela questiona a própria autoridade política do Lula, a eleição que a Dilma perdeu. Isso só significa uma coisa: fraude. Clara, óbvia. E é isso, companheiros. Todas as eleições são fraudes. Me espanta a esquerda é um misto de sectarismo e oportunismo. Uma parte da esquerda se colocar, defender a urna eletrônica contra o Bolsonaro. Quer dizer, assim, primeiro, é um sectarismo absurdo. Eu vou ser contrário a tudo que o Bolsonaro fala, vai ser falácia ad hominem. Eu não vou considerar o que ele está falando, só vou ser contrário. Não faz sentido. E segundo, tem que ser objetivo. A urna eletrônica é antidemocrática ou democrática? Há 10 anos atrás, toda a esquerda falava que era antidemocrática. Não mudou nada na urna. Então, por que a esquerda está mudando de posição? Só para acompanhar um ministro do TSE? Quer dizer, só para acompanhar a orientação política da burguesia? A orientação política do PSDB, do Dória? Porque essa é a realidade. O que a gente tem no momento é o seguinte: o PSDB está fazendo toda uma campanha, o imperialismo, através do PSDB, está fazendo toda uma campanha para viabilizar a terceira via.
Quer dizer, para dar um golpe na esquerda, que sempre deu, e para dar um golpe na direita, no Bolsonaro. E colocar um cara que não tem voto para nada, que não tem força para nada, e que vai ceder a tudo que o imperialismo quiser. Essa é que é a grande questão. O Bolsonaro está reclamando porque dessa vez ele também vai levar golpe. Mas o golpe sempre houve. Agora, dessa vez, ele também vai cair no golpe. Essa é a reclamação dele, por isso que ele chora. Mas, assim, a gente teria que avaliar o que realmente acontece. Por que o imperialismo quer colocar João Dória? Tá claro, o imperialismo quer atacar isso aqui com tudo. O Brasil é um país grande. É um país que tem um peso muito importante na América Latina. Se você consegue deixar esse país mais vulnerável, isso assim, um ataque gigantesco a toda a América Latina. E é isso que o imperialismo quer. Quer colocar um presidente, quer mudar o regime político para um regime totalmente vulnerável às pressões do imperialismo. E assim, nós temos que ser totalmente contrários a isso. Primeiro, por princípio, a urna eletrônica é antidemocrática, do jeito que ela está, do jeito que ela é hoje, ela é muito antidemocrática, a não ser que faça uma que consiga ser tão simples, que um leigo consiga acompanhar igual a papel, ela vai ser antidemocrática. Então, por princípio, a gente tem que ser contrário a isso. E outra, por uma questão prática e de consequência. Qual a consequência imediata dessa eleição com urna eletrônica, dessa campanha que está sendo colocada? É trazer o João Dória ao poder. Quer dizer, é entregar o governo do maior país da América Latina de mão beijada ao imperialismo norte-americano. E assim, isso é abominável. Nós temos que se colocar contra isso. Acho que é isso, companheiro. Beleza. Na verdade, o João Dória não tem muita diferença do Bolsonaro. Ou pior, o João Dória e o PSDB são pais do Bolsonaro. Pouca gente esquece ou não consegue lembrar quem foi o governo de Fernando Henrique Cardoso, onde morreram crianças de fome. E vale interessante, naquele período não havia pandemia não, gente. Era um período sem pandemia. Ele conseguiu, em 2 mandatos, conseguiu fazer o maior número de privatizações possíveis e ainda conseguiu matar muita gente de fome. Inclusive, muitos nordestinos de fome foram, eu diria que, assassinados, e que muita gente de esquerda hoje não consegue lembrar disso. Muita gente não... Parece que não... A mente foi apagada do que aconteceu, de toda a desgraça que aconteceu nos anos negros da privataria tucana. Bom, camarada, tem uma situação que a gente está aqui, eu estou pensando aqui com meus botões. A Prefeitura do Rio põe imóveis à venda para pagar 13º salário dos servidores. É a primeira vez que eu vejo, que eu ouço isso na minha vida. Eu nunca vi isso em lugar nenhum, a Prefeitura ter que vender. Companheiro, não é fácil. Na verdade, assim, o que a gente tem hoje é uma situação muito, muito difícil.
onde a burguesia, essa burguesia, como é que eu falo? Científica, que é do PSDB, a gente tem isso aí. São Paulo, o maior número de mortes, de longe, no estado de São Paulo. Prefeitura do Rio está tendo que vender até os imóveis para pagar os salários dos funcionários, dos servidores. Você imagina, isso é a política do PSDB. É isso aí que vai ser o João Dória. É isso aí que a gente vai ter no país se esse golpe que o imperialismo está querendo dar passar, entendeu? O governo federal vai ter que vender algumas coisas aí para poder pagar o salário dos servidores, dos poucos que restarem, né? Porque a maioria ele vai demitir, vai despejar. Assim, companheiro, é inadmissível. O PSDB, de longe, hoje, ele é o maior inimigo da classe trabalhadora brasileira. Hoje, ele é o maior inimigo do desenvolvimento nacional, de todo o patrimônio do país. É assim, inclusive eles criticavam o Bolsonaro, né? Eles querendo a privatização dos Correios, criticavam o Bolsonaro dizendo, olha, você fala em privatizar, fala, mas não faz. Você está em 3 anos, não fez nada. A FHC privatizou 63 estatais, se não estou enganado, que é um número assim gigantesco. É assim, companheiros. Esse é a melhor expressão do que é a administração do PSDB. Ele não administra só para a burguesia. Ele não administra assim para a burguesia. Ele administra para o imperialismo. Ele não tem nenhum vínculo com a economia nacional, ele não tem nenhum vínculo com a população nacional, ele não tem nenhum vínculo com o país, com o que ele está administrando. É por isso que a situação chega a essa situação. E, assim, é difícil. Você tem um cenário que a gente não sabe onde vai parar, né? O Eduardo Paes, ele foi do PSDB, ele foi chegou e agora está no PSD, né? Partido Social Democrata. E assim, ele é o típico representante, típico político, profissional, burguês nacional, que não tem nenhum vínculo com nenhum setor nacional, que não expressa nada que vá lá e tem algum ponto progressivo. Assim, folha de pagamento, uma parte essencial é serviço público, os olerites, né? E você chegar a uma situação, você levar uma prefeitura de uma cidade do Rio de Janeiro, do Porto do Rio de Janeiro, que tem a indústria que tem o tamanho que tem, a essa situação, assim, é inconcebível. Assim, é uma destruição sem igual. Beleza, realmente a cidade mais bonita como é concebida, a cidade, pelo menos na teoria, é a cidade mais bonita do Brasil, é o Rio de Janeiro, segundo é cantada em prosas e versos, mas não está sendo bem arrumada como deveria ser pelos seus representantes. Infelizmente, o Rio de Janeiro tem tido péssimas administrações, não é só o Paes, não foram todos os outros que apareceram aí, foram desastrosos.
Mas eu tenho uma notícia aqui, que é essa você conhece muito bem, e eu também, porque a gente que foi para a sala de aula, a gente tem o seguinte: voltar às aulas para ir direto para a UTI? Não. É uma situação que é complicada. Como é que nós acabamos de falar que a população brasileira tem 20% de pessoas vacinadas, 20, 21%, e, de repente, é liberado. Todos os estados, diga-se de passagens, todos os governadores científicos do Nordeste de esquerda estão liberando para funcionar as universidades, os colégios particulares, os colégios estaduais, os colégios municipais. Ou seja, é uma situação grotesca que a gente se encontra, é uma boca de funil que não tem tamanho, e a gente sabe no que vai dar isso daí. Não tem vacina, não tem UTI, não tem... Ou seja, aí, como é que a gente chega nessa situação e como é que a gente sai disso, meu camarada? Me diga aí. Companheiro, é difícil. Na verdade, assim, minha categoria, eu sou técnico administrativo educacional. E minha categoria está sofrendo muito com isso. Através de muita mobilização, nós conseguimos, nesse momento, na instituição que eu trabalho, ter o trabalho remoto. Eu, nesse momento, estou em trabalho remoto. Mas, assim, a gente também está sofrendo uma intervenção. Na verdade, são 25 a 27 universidades do país, instituições de ensino superior, que tiveram uma intervenção do governo Bolsonaro. Quer dizer, o governo foi lá, tirou o candidato eleito e nomeou um qualquer que defendesse os interesses dele. E assim, a gente vive uma situação essa que é a seguinte: o meu centro, por exemplo, o local que eu vivo, não tem verba, não tem infraestrutura, não tem nada. A gente não tem o básico. Eu trabalho no centro de informática. Os nossos computadores têm mais de 5 anos. 30% está totalmente defasado. Quer dizer, é lixo, não devia estar sendo usado. E o nosso capital, o nosso orçamento de capital é R$5.000. Para esse ano foi estimado em R$5.000. 8 mil, desculpa. R$8.000. Não dá para comprar nada. 2 ar-condicionados que quebrar, acabou. 2 ar-condicionados maiores que quebrarem, acabou o capital. Aí você imagina, nessas condições, sem infraestrutura, sem elevador, sem nada, você aglomerar, amontoar, esse é o termo correto, alguns milhares de estudantes, discentes, professores e técnicos, docentes e técnicos. Qual o resultado disso? Vai ser uma proliferação assim inimaginável do coronavírus. Isso é o certo. E hoje eu estou falando de uma instituição de ensino superior. Quer dizer, o pessoal já é mais maduro, consegue manter melhor o distanciamento. Mas imagine no ensino básico, onde a gente tem crianças que necessitam, que têm essa necessidade de contato mais próxima. Assim, é inimaginável. O que a gente vai ter é um verdadeiro genocídio. Eu já perdi mais de 20 colegas de trabalho nesse um ano e pouco de pandemia. Mais de 20 colegas de trabalho. Isso que eu conhecia. Eu imagino que tenha falecido mais, que tenha vindo a óbito mais, e eu não tinha contato. Isso entre técnicos e professores. Você imagina, de uma instituição apenas, só mesmo com o trabalho remoto, a gente já perdeu mais de 20 colegas de trabalho. Quando voltarem às aulas? Quando voltar a ter o fluxo de estudantes normal? A UFPB tem 40 mil estudantes. Onde é que a gente vai chegar? Quantos estudantes vão falecer? Quantos técnicos administrativos vão falecer? Quantos professores vão vir a óbito?
Assim, é inimaginável a situação. Se com trabalho remoto, com a universidade fechada, a gente já perdeu, eu já perdi 20, só numa instituição, 20 colegas de trabalho, isso que eu conheço, que eu tinha algum contato. Imagine no total, no ensino básico, que tem uma quantidade de discentes ainda superior. O alunado é muito superior. Assim, é um genocídio. Esse é o termo correto. O que os governos estão querendo é um genocídio por questões de pura pressão econômica. Os pais, eu tenho um filho que tem idade escolar, eu sei qual o trabalho que é para cuidar. Os pais têm que cuidar dos filhos e os patrões não querem isso, querem dispor de mais tempo dos pais. Aí há uma pressão econômica gigantesca em torno disso. E o governo não está nem aí. Ele quer apenas atender os interesses da burguesia. E assim, as consequências vão ser assim. É difícil falar que a gente vive num país que tem mais de 500 mil mortos. Quer dizer, é difícil dizer o quanto pode piorar, entendeu? Mas que vai piorar, vai, porque vai ter disseminação do vírus, proliferação das infecções nos servidores, no público e nas famílias desse público. Porque os estudantes vão se infectar os estudantes e vão infectar as famílias também. Você vai ter um aumento considerável no nível de infecção nacional. Quando voltarem às aulas, isso vai ser visível. Eu queria contar uma história para vocês do eu fui visitar o Instituto Federal do Ceará aqui na minha cidade, que é uma escola grande, por incrível que pareça, uma escola enorme, uma escola de primeiro mundo. E eu cheguei, na época do Fernando Henrique, eu cheguei nessa escola e eu perguntando para o diretor, simplesmente a ação o cidadão me falou, o camarada do diretor do Instituto Federal. Ou seja, quando o Lula entra no governo, e aí voltei lá de novo, voltei na UFC também, e eu vi uma situação interessante. Eu vi computadores novos, eu vi o pessoal já com material de trabalho, etc. Coisa que o FHC simplesmente deixou de fornecer isso para a universidade. Eu acredito que você viu isso na UFPB também, que foi uma situação muito calamitosa. Eu só queria repetir isso daqui para vocês, camaradas. A situação a gente, a produção nos colocou aqui rapidamente a
é uma situação que nós estamos conseguindo nem a vacina, nem o menor o mínimo seria uma intervenção no hospital, alguma coisa desse tipo. Nós não temos nada disso. E aí, essa liberação vai ser algo danoso para toda a nossa sociedade. Infelizmente, eu gostaria que a nossa população estivesse pelo menos 80% vacinada. Mas, infelizmente, nós não temos essa situação. Essa situação é gritante, é revoltante e só tem uma solução. Nós temos que sairmos às ruas e temos que brigarmos contra a burguesia e contra a pequena burguesia que não quer o ato do dia 18. Temos que chamar esse ato do dia 18, fazer propaganda desse ato do dia 18, porque nós não aceitamos essa situação. Brigar com a direita, brigar com a esquerda, para que nós, os trabalhadores, possam ter um pouco de dignidade, ter pelo menos o seu. Eu queria agradecer aqui a todos os internautas que estiveram conosco durante essa noite, a todos os internautas que vão, porventura, ver esse vídeo mais tarde, amanhã, ou coisa desse tipo, e convidar todos vocês para o ato do dia 18. Todos ao ato do dia 18. Pegue a sua camisa vermelha, pegue a sua bandeira vermelha, vá para o ato, pule o bloco vermelho, nós estaremos lá junto com esse bloco vermelho. A todos os companheiros internautas, uma boa noite, muito obrigado e até a próxima segunda-feira.